A sociedade moderna fica cada vez mais complicada. E mais complicadas ficam as exigências que ela nos faz. Formar um aluno hoje na escola não é como formar um aluno há 20, 30 anos atrás. Nesse sentido, a necessidade de adequar os materiais para as novas exigências é uma premissa na Editora Volsky. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos nosso material de educação financeira. Uma sociedade consumista, uma sociedade descartável, uma sociedade rápida, em que as coisas vêm e vão com uma velocidade estrondosa. É nesse cenário que as crianças de hoje crescem. Nesse sentido, educá-las para enfrentar isso de maneira consciente e ética é muito importante na escola. Quando falamos em educação financeira, falamos em muito mais do que aprender a somar, subtrair e dividir. Falamos em aprender a se portar diante de uma sociedade que nos consome se não formos bem formados. A proposta desse material é ensinar a criança a lidar com o seu dinheiro. É ensinar a criança a valorizar esse dinheiro sem supervalorizá-lo em detrimento da desvalorização do ser humano. É ensiná-lo a poupar, é ensiná-lo a lutar pelos seus objetivos, é ensiná-lo a planejar, a refazer esse planejamento, a estabelecer metas e como alcançar essas metas, ou seja, é ensinar esse ser humano, essa criança, a transitar no mundo moderno de maneira que seja feliz, sem que os valores éticos e morais sejam destruídos. A proposta da Editora Volsky é transformar o ensino em sala de aula com esse material. Ao aplicá-lo, você vai perceber que as crianças vão redimensionar o mundo em que vivem. Vão começar a vê-lo com outros olhos. Vão começar a, primeiro, dar valor em muita coisa que não dava. E aprender a valorizar aquilo que possuem e fazer com que essas coisas cresçam, aumentem, multipliquem em suas mãos. As atividades que os alunos encontrarão nos livros, elas estão permeadas por histórias. Não são simplesmente atividades. O aluno é envolvido em uma história que continua por vários capítulos e por meio das aventuras dos personagens é que a educação financeira vai acontecendo. É um menino que quer comprar o seu videogame e que para isso precisa juntar um pouquinho da sua mesada. É a criança que vê o sacrifício dos pais fazendo orçamento mensal e começa a entender como é difícil organizar a vida financeira de uma casa, de uma família. Enfim, a proposta do material da Editora Volsky não é simplesmente ensinar conteúdo matemático. Pelo contrário, de maneira transdisciplinar, usando todas as disciplinas, geografia, história, língua portuguesa, busca-se desenvolver conceitos financeiros em relação ao mundo. Busca-se desenvolver uma maior centralidade, um pensamento mais crítico diante de um mundo consumista, diante de um mundo capitalista, diante de um mundo que desvaloriza o eu em detrimento do ter. Então, o conteúdo matemático ele entra sim, mas aliado a uma formação humana em que vai ajudar nossos alunos a tomar decisões diante de um mundo tão complexo e cada vez mais complexo. O material ele é formado por o livro do aluno, dividido em 2 volumes. Um volume para as 3 séries iniciais do Ensino Fundamental 1 e um outro volume para as 2 séries finais do Ensino Fundamental 2. Por que dividimos desta maneira esse material? Ora, as 3 séries iniciais, elas têm uma linguagem, uma maturidade bem parecida. As séries finais já são um pouquinho mais aprimoradas. Então, nós temos 2 momentos distintos de aprendizado. Um momento em que as crianças do primeiro, segundo e terceiro ano vão, por meio de história simples e muita ilustração, desenvolvendo os conceitos de educação financeira, e um segundo momento em que já estão mais maduros para tomarem decisões mais complexas diante dos problemas, que é o volume 2, destinado ao 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 1. Além disso, acompanha nosso projeto, o Manual do Educador, fornecendo a base pedagógica para você ter mais firmeza ao entrar em sala de aula, e jogos
sempre jogos, porque afinal de contas, divertindo se aprende muito. Temos a certeza que essa parceria com a editora Volsky vai tornar o ensino de educação financeira muito eficaz e uma coisa muito legal para as crianças desse município. Bom trabalho!